Glória a Deus, estamos de volta. Chegamos! Mais um podcast agora. Voltamos com tudo, hein, pastora? Voltamos firmes e fortes. Exatamente, exatamente. Que bom você estar conosco aqui. A gente vai tratar de assuntos muito importantes, assuntos que realmente são relevantes. E hoje nós vamos falar sobre o que, pastora Ana Cláudia? Então, nós vamos iniciar essa semana falando sobre cura e libertação. Então, hoje a gente vai iniciar falando sobre cura, sobre a cura da alma. Olha, que Qual assunto. é a diferença da cura e qual é a diferença da libertação? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É diferente? É muito diferente. Então a cura é uma coisa, a libertação é outra coisa? Sim, totalmente diferente. Poxa, A interessante. cura, ela está ligado a dores, a traumas na alma. Aham. É no sentimento, é na alma. E a libertação é espiritual. Tá, vamos lá. Vamos entender aqui então. Então, tá me dizendo que se eu sofri um trauma de infância, isso gerou uma dor em mim. A libertação, ela é espiritual. Então, mas essa dor, ela pode gerar um cativeiro espiritual. Pode também. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas se alimenta de dores. O alimento dele é dor. Então, a falta de perdão já é um alimento para ele. Então, o que acontece? A cura, como que é o tratamento da cura interior? Vamos citar um exemplo. Quando nós estamos doentes do físico, corpo, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir aonde? Normalmente, procurar médico. E quando você chega lá no médico, o que você faz? Você senta lá e você fica calado? Não. Quando a gente vai pro médico, ele faz uma série de perguntas. Ele pergunta o que eu comi. Ele pergunta se eu fui para algum lugar diferente. Ele faz uma série de questionamentos. E depois ele vai perguntar, né, onde que tá doendo, o que tá acontecendo, quais que são os sintomas. Geralmente é isso. Pergunta se teve febre, né? Ele pergunta se teve febre. E o que acontece conosco? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Uma vez que a nossa alma é machucada por algum trauma, nós precisamos curar. Dizem que o tempo cura tudo. Não é verdade. O tempo não cura nada. Não. O tempo não cura nada. Como que é tratado? Na verdade, a esse gente trauma? tenta esquecer, né? A gente tenta, mas nem A esquece. gente coloca na caixinha do esquecimento, mas não tem como. A gente só consegue resolver quando a gente fala. Da mesma forma que você vai no médico, porque sente que tem algo errado, você tem que procurar ajuda. A maioria das vezes, essa cura interior é feita muito por psicólogos, terapeutas, porque eles estudaram sobre isso É uma e técnica. eles conseguem acessar, né, a alma Através da de pessoa. técnicas, de perguntas. Né? Eles conseguem acessar. Mas se você for no terapeuta ou no psicólogo que for, se você não falar, ele não vai conseguir te ajudar. Se você chegar lá e ficar mudo, nada vai acontecer. Cura nenhuma vai chegar na sua vida. Então a gente precisa entender muito que a cura é uma coisa e a libertação é outra coisa. Só que vincula. Então, uma vez que você tem uma dor dentro de você, um trauma dentro de você, que não foi colocado para fora, aquilo vai uma hora ou outra explodir. É como se estivesse dentro de uma panela de pressão, uma hora ou outra vai dar ruim. Então precisa sair dali, tirar aquela pressão e resolver a situação. Então precisa ser tratado. Né? Da mesma forma que quando você... Quer dizer, então, que quando eu tô doente por causa de uma dor, essa dor, ela vai gerar como se fosse um acesso espiritual. O diabo, ele vai tirar proveito dessa dor. E aí, esse momento que corre o risco de explodir,
Como que é isso, essa questão? Então, A na, panela de verda pressão? na verdade, o espiritual ele age a todo momento, né? Então, vamos citar um exemplo comum, né? A gente atende muitas pessoas e um exemplo muito comum é o abuso na infância. Infelizmente, é um tratamento que você faz com muita gente. Você olha assim, você fala assim, não é possível, né? Tantas pessoas tocadas, Muita gente, né? tantas pessoas feridas, muitas pessoas feridas devido ao abuso. O que acontece? Quando a criança ou o adolescente ele é tocado indevidamente, nasce ali dentro dele um acesso espiritual. Várias coisas acontecem ali. Uma das coisas que acontece é que o abusador, ele lança uma palavra. Primeira coisa, ele já lança uma palavra. Se você falar, eu mato seus pais. Se você falar, eu vou fazer isso. Já Se coloca você uma falar, mordaça. você vai morrer. Ali o inimigo já coloca uma mordaça. Por Aham. quê? Quando você fecha a boca, você não é curado. Então ali já começa o processo de dor. Então a pessoa guarda aquilo. E é por isso que às vezes tem pessoas que não conversam muito bem, não se comunicam tão bem, que sente vergonha, sente medo de comunicar assim. Porque algo Não já porque foi. de todas Nem sempre, foram abusadas, mas a maioria das vezes. a pessoa que já sofreu, isso é fato. Quem já sofreu abuso, geralmente é uma pessoa mais retraída e calada, né? Sim. Por causa dessa palavra que é lançada, é isso mesmo? Sim. Essa palavra lançada já bloqueia. E o que acontece ali? Se nesse abuso houve a intimidade, né? O abusador, o ato consumado, ali já é transferido demônios. Porque o abusador já carrega demônios. Para ele praticar isso, ele já está com demônios. Então, ali já é transferido demônios. O que acontece com essa vítima? Ele vai precisar passar por um processo muito doloroso. Por que doloroso? Porque até então, ele cresceu, muitas das vezes ele já é um adulto, muitas das vezes ele já tem uma família, e ele nunca mexeu com isso. Ele nunca quis mexer com isso. E, de repente, isso começa a trazer sintomas. Sintomas aonde? No casamento. Sintomas na... E atrapalha o casamento? Totalmente. Porque ele traz isso pro casamento. É inconsciente. Não era algo que ele queria. Ele queria ser uma pessoa normal. Ele queria ser uma pessoa normal, mas ele não é uma pessoa normal. Muitas das vezes carrega ali já um vício da pornografia. Já carrega muitas coisas que veio lá de trás. Porque foi ferido e foi acessado no mundo espiritual também, né? Houve ali um acesso espiritual também. Então, o diabo, ele se alimenta disso e ele tira proveito disso. Então, a cura dessa pessoa, ela só vai vir quando ela tomar um posicionamento. E ela vai ter que olhar, eu não estou bem, igual quando você vai no médico. Ela vai ter que olhar, eu não estou bem e eu preciso de ajuda. Nossa, essa é a parte mais difícil. Quando a pessoa, ela compreende. Porque todo mundo que precisa de ajuda sabe que precisa de ajuda. Sabe. Essa é a grande questão. Todas as pessoas doentes sabem que está doente. Não é aquele papo, a pessoa precisa reconhecer que está doente. Não, a pessoa sabe que ela está doente. A dificuldade é a pessoa ir atrás da ajuda. É o que eu sempre falo na igreja, Ana Cláudia. A gente comenta na igreja o seguinte: você não vê por aí uma equipe médica de cirurgião de cardiovascular, cirurgião de cabeça, enfim, uma equipe médica completa andando de porta em porta, batendo palma. Oh, você tá precisando de ajuda? Não vê. Porque quando a gente tá doente, a gente precisa procurar um médico. E aí que entra a questão. A pessoa que precisa de ajuda espiritual, geralmente ela não procura essa ajuda. Ela espera
o último estágio da deploração, né, espiritual acontecer, para ela poder entender que agora ela precisa realmente de ajuda. Sim. Ela precisa, mas agora está numa situação que ela não pode mais evitar. É. Né? Mas na maioria das vezes, as pessoas, elas vão carregando isso. E elas, como eu falei, elas acham que o tempo vai curar isso. Que é algo que aconteceu, deixa para trás, deixa para lá. Gente, não cura, não cura. Se você não procurar ajuda, isso vai refletir em você, vai refletir no seu casamento, vai refletir nos seus filhos. Reflete, não tem como. Então, uma vez que você percebe que você precisa, você tem que procurar ajuda. Porque o diabo ele é tão sujo que ele vai usar isso contra você. Você foi uma vítima de algo, mas o diabo vai colocar na sua cabeça que é culpa sua. É sempre assim. Assim. O diabo ele é muito sujo, então ele vai colocar que a culpa é sua, que você é o culpado, que foi por causa da sua roupa, ou por causa do seu comportamento que isso aconteceu. E se você falar isso para alguém é muito vergonhoso, dá muita vergonha. Então, várias situações ele vai colocar na mente para você continuar oprimido dentro dessa dor. Dentro dessa dor. E enquanto você não pôr isso para fora, você vai carregar isso para o caixão. Você vai carregar para o caixão, se você não estiver disponível. Só que o problema é que daí vem uma geração destruída. Porque daí os seus filhos já vêm debaixo disso, porque você vai refletir nos filhos. Porque uma pessoa que sofre um abuso, ela fica uma pessoa transtornada. Por quê? Uma das coisas que ela carrega com ela é a falta de perdão. E ela tem raiva. Ela tem raiva dentro do coração dela. Ela tem raiva porque fizeram algo com ela. Entendeu? E ela carrega aquilo. E de tempo em tempo ela vai pôr isso pra fora. Ela vai explodir no cônjuge. Ela vai explodir nos filhos. Então ela vai vomitar aquela dor nas pessoas que não tem nada a ver com isso. E às vezes essa pessoa ela entra num ciclo de repetição de relacionamentos falidos, casa, descasa. Às vezes o marido é violento com a esposa e nem ele sabe por que ele é tão violento assim, né? Às vezes a esposa ela é mais assim reservada, retraída, ela se doa menos e nem ela sabe por que é assim, né? Então assim, são várias situações que de repente conversando a gente identifica, né, na pessoa, né? O quanto que isso vai trazendo esses problemas de casa, para dentro do casamento, para dentro da família e o diabo ele quer isso mesmo. E é muito triste porque assim, o diabo ele investe pesado nas crianças. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos, a gente tem que cuidar muito das nossas crianças, porque não é de agora, é sempre, é desde sempre. Ele investiu pesado nas crianças. Por quê? Porque se ele fere uma criança, ele vai fazer um adulto ferido. Ele vai fazer um adulto destruído. Entendeu? Então, enquanto esse adulto não se posicionar e falar, eu não vou carregar isso, né? Quando Jesus fala, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei, porque o fardo de Jesus é suave e leve. O que ele está querendo falar? Você precisa trazer tudo para ele. Então, você precisa falar sobre isso, você precisa trazer tudo para a luz, para que haja uma cura interior. Aí a gente vai mudar dentro de você aquilo que está doendo, né? E não adianta, muitas das vezes, a vida inteira, né? Nós somos cristãos, a gente sempre remediou, né? A gente sempre foi para a igreja, eu estou falando disso porque eu vivi isso, pastor Ezequiel viveu isso, né? Nós tínhamos dores dentro da gente, horrorosas, dores que a gente não sabia como lidar, e a gente ia para a igreja, a gente sentia Deus, a gente ficava super feliz, né? Só que quando chegava em casa, o problema continuava, as dores continuavam, e a gente não entendia. E até mesmo ao ponto da gente cobrar assim, meu Deus, mas eu tô na igreja, eu busco o Senhor, eu oro, eu louvo, eu canto. Pessoas que não tem dessa forma, quanta gente. Se você parar pra pensar, de repente eu tô falando com você e você é uma delas. Sim. Vai pra igreja. Se você não for uma dessas pessoas, você conhece alguém que vai pra igreja. Se for pentecostal, então, aquela igreja que o cara pula, rola, vira, profetiza, fala em língua estranha, chora
quando chega em casa, os problemas sempre serão os mesmos, né? As dificuldades sempre serão as mesmas. Problema com o marido, problema com a esposa, problema com o filho, problema com a filha. E aí agora, olha o que a pastora tá falando. Tá falando que ela passou por isso. Desde sempre. Ela cresceu dentro da igreja. Eu não. Eu fui pra igreja depois dos 22 anos, 21 anos de idade. Casei com 22, fui com 21 anos de idade. Mas ela cresceu dentro da igreja. Desde os 5 anos ela tá dentro da igreja, cresceu com a mãe e tal. E a grande verdade é que depois que casou, ela não compreendia porque que tinha tantos problemas que assolava, rodeava ali a família, né? Dela, um casamento que ela tanto pediu para Deus, que do jeito que ela queria e tal, parecia que Deus tinha dado algo que ela queria, mas não era tudo que ela queria, não estava do jeito que ela queria ainda, porque tinha muita coisa para resolver. E tudo isso por falta de quê? Falta de entendimento, falta de alguém para instruir, né? É interessante. Totalmente, é. E quando a gente fala de remediar, o que isso quer dizer? Um exemplo, quando você está doente, né? A gente acabou de citar, quando você está doente do seu físico e você está com febre, aí você vai no médico. O médico vai fazer várias perguntas para você. E se você chegar com febre lá e tomar um paracetamol ou uma dipirona, aquela febre daqui meia hora ela vai cessar. Só que ela vai voltar. Entendeu? Então, quando nós, cristãos, não curamos a nossa alma, a gente vai para a igreja e a gente recebe uma dose de dipirona ou paracetamol. Então, ali na oração, ali naquela entrega, a gente recebe aquele refrigério, é gostoso, é uma bênção. Mas volta para casa, o problema continua. Por que continua? Porque essa febre precisa ser avaliado de perto. Por que está tendo essa febre? Então, a gente precisa descobrir o porquê da febre. Alguma coisa está errada. Então, a gente tem que cavucar. Né? Quando você vai no médico, ele vai ter que fazer exame de sangue, exame de urina, olhar o ouvido, olhar a boca para ver se existe uma bactéria, uma infecção instalada ali, por isso da febre. E na cura interior é a mesma coisa. Nós vamos precisar cavucar. E muitas das vezes nós vamos ter que abrir a ferida, que a ferida aparentemente estava seca já, cicatrizada já aparentemente, mas dentro ele estava podre. Então a gente vai ter que abrir de novo aquela ferida, é onde que muita gente não quer mexer, porque dói, né? É doloroso. Porque você vai ter que abrir algo que você não queria nem mexer mais. Então você vai abrir aquilo ali e vai ver aonde que está a causa. E a maioria das vezes, sabe o que é? Perdão. É porque, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. A chave pra toda libertação ser completa é o perdão. E a falta de perdão é uma fortaleza que o inimigo coloca em volta das pessoas. Coloca isso no seu coração e guarda isso com você. Quando você é uma vítima, você sofreu um abuso, ou alguém te fez algum mal, ou fez algum mal para alguém muito próximo de você, é muito fácil você falar assim, eu não perdoo. Ou você falar assim, você, pastor, tá falando para me perdoar porque não foi com você. Porque se você tivesse passado pelo que eu passei, você ia ver que não dava para perdoar. Mas olha que interessante que eu aprendi a respeito do perdão. O perdão não é para beneficiar o meu agressor. Porque nós aprendemos que o perdão, pastora, é como se a gente estivesse dando algum benefício para quem nos fez mal. Ah, não. Eu vou perdoar fulano de tal. A gente leva até por esse caminho aqui, ó. Ele não merece o perdão. Mas ninguém merece perdão. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Entende? Eu não vou perdoar porque ele não merece ser perdoado. É como se fosse um benefício que você estivesse dando para a pessoa por merecimento. Mas o perdão não é
Quando você perdoa alguém, você não está beneficiando alguém. Outra pessoa, você está se beneficiando. Você está tirando ele das suas costas. Exatamente. Eu li uma frase de um escritor, não me lembro o nome, não vou arriscar. Mas ele falou assim, que a falta de perdão é como se você tivesse na sua mesa todos os dias um copo de veneno. Olha pra você ver o que é a falta de perdão. Um copo de veneno. E todos os dias você tomasse um gole desse veneno, esperando que outra pessoa morresse no seu lugar. Então a falta de perdão, você se envenena, achando que alguém vai morrer no seu lugar. Mas não é. Quem tá morrendo é você. Então, quando você libera o perdão, coloca isso na sua cabeça. O que é o verdadeiro perdão? É liberar, é tirar de cima de você a culpa de outra pessoa. Quem te fez mal não foi outra pessoa? Quem deve não é outra pessoa? Então você não tem que carregar esse peso em cima de você. Quem tem que carregar esse peso é ela. Né? Então você tem que liberar esse perdão para ela e dar para ela o que é dela. Então, olha, isso aqui não é meu, eu devolvo para você. Você fez mal para mim, leva isso você. Porque agora eu tô te liberando, eu te perdoo. E isso é um perdão de verdade, né, pastora? Sim. E essa é a chave para a pessoa tomar posse de uma libertação verdadeira, né? Sim. Na verdade, a cura, né? Aí, no caso, é a cura que já envolve a libertação também, né? Então, a cura da alma automaticamente vai trazer a libertação também. Porque o que acontece? Qual que é a diferença para a libertação agora, falando da libertação? Então, a libertação é cativeiro. Cativeiro que a gente entra espiritual. E muitas das vezes a gente entra inconsciente. A gente entra inconsciente. Às vezes a gente entra em um cativeiro espiritual na nossa juventude, até mesmo lá na infância. Porque quando você é tocado, abusado, você já entra em cativeiro espiritual. Você fica aprisionado ali. O diabo te aprisiona. Porque ele cala a sua boca, você não pode falar nada. E automaticamente você é induzido a praticar coisas ruins. Porque foi transferido para você demônios. Aí você começa a práticas ruins. É ali, a maioria das vezes, é ali que começa. Vício de pornografia, vício de masturbação. É ali, a maioria das vezes, é ali que começa algo que vai te prejudicando. Envolvimento com um, com o outro, troca de parceiros, né? Muita troca de parceiros. É ali que começa. Quando você se dá por conta, você está quase morrendo. Porque você está se ferindo cada vez mais. Toda vez que você tenta se curar, buscando algo em alguém, você se fere mais. Você vai ficando cada vez mais cativo agora espiritual. Tem até aquele termo, né, que as pessoas usam assim, eu me dou o direito de ser feliz. Porque a pessoa já passou por tantas decepções Dores. Relacionais, né? Foi traída tantas vezes, traído tantas vezes. E aí agora ela não compreende o porquê desse ciclo. E ela começa a buscar essa felicidade em pessoas, né? Num parceiro. E geralmente em parceiros errados, né? Sim, porque a tendência é procurar alguém mais ou menos. É até difícil falar isso, mas geralmente alguém com a característica do abusador, inconscientemente. Essa pessoa tá buscando alguém assim, mas aí não é só a característica física, mas também é uma característica espiritual também. Acaba se identificando, né? É porque é uma prisão, né? A pessoa fica aprisionada ali, e enquanto ela não colocar isso para fora, e enquanto isso não for sanado e curado, ela vai continuar nesse ciclo, até chegar a tempos que começa a vir pensamentos de morte, pensamentos que eu não sou nada, pensamentos vazios. As pessoas, muitas das vezes, sente um vazio tão grande que ela começa a buscar na droga, na bebida. São refúgios, né? Refugia lá no sexo, lá na bebida, lá na droga. São refúgios que a pessoa vai buscando. E aí ela vai se ferindo cada vez mais. Então, amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre cativeiro espiritual e libertação. Hoje nós estamos falando sobre a cura, né? Como ser tratado essa cura. Isso, exatamente.
como tratar essa cura. Como você... Na verdade, nós vamos dando para vocês doses, para você ir acompanhando. Você que se identificou, né? Você que entendeu, e de repente falou assim, nossa, pastor, eu tô passando uma situação aí muito, muito parecida com essa, né? Eu quero pedir para você, acompanhe essa série de mensagens dessa semana, serão 5 mensagens, nós vamos trazer para você aqui, ó, os passos para você conseguir alcançar essa libertação. A gente vai te dar assim, caminhos, tá? Para você conseguir se libertar. Eu tenho certeza que Deus vai mover na sua vida através dessa mensagem, desses vídeos. Isso, a gente está iniciando na segunda. Então, na sexta-feira, a gente vai fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa. E é uma oração, né, assim, com intenção, né? Uma oração intencional. Ensinar você como a maneira certa de orar. Porque tudo tem que ser intencional, né? Exatamente. No mundo espiritual é a mesma coisa. Inclusive, pastor, nós vamos lá abrir para as pessoas deixarem nos comentários o pedido de oração. Vou deixar liberado os comentários desses vídeos, tá? Dessas mensagens, para você poder fazer o seu pedido de oração. Aqui na sexta-feira, você vai estar conosco, todos juntos, nós vamos orar e nós vamos mencionar o seu pedido de oração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário na sua casa e na sua família. Isso mesmo, e a gente já quer deixar para você aí, deixa seu like, compartilha, porque a humanidade está doente, as pessoas precisam de cura, as pessoas precisam de libertação, que você seja um missionário para levar essa palavra para outros lugares também. Se inscreva no canal. Exatamente. Né? Ó, e amanhã no próximo vídeo desse tema, né, na nossa próxima live, quando nós vamos falar com esse tema aqui, você vai convidar alguém para participar com você. Você vai chamar amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar junto aqui para a gente poder tratar sobre esse assunto, tá bom? Isso, porque precisamos um ajudar o outro. Exatamente. Deus abençoe vocês. Fiquem todos até com amanhã. A paz do Senhor e até amanhã.